E aí, pessoal, tudo bem? Uma das infecções mais importantes na nossa realidade é a tuberculose. Claro que ela pode acometer qualquer órgão, sistema, mas o mais importante é a gente olhar e saber identificar os seus padrões numa tomografia de tórax. Então, nesse caso, a gente vai ver um padrão muito peculiar da tuberculose, que é o padrão de disseminação da tuberculose miliar. Vamos lá. Bom, essa é uma paciente feminina de 32 anos. A clínica é febre com emagrecimento, né? E aqui a gente está começando com a janela de mediastino. A gente vai ver as partes moles e a região mediastinal. O que é importante nesses casos é ver se não tem linfonodomegalia. Então a gente olha aqui na transição cérvico-dorsal, olha aqui na região supraescapular, né? E depois a gente vai chegar na região do mediastino. Aqui a gente já consegue ver que essa paciente está entubada, né? Isso daqui é uma cânula orotraqueal, ela está com uma sonda digestória também. A gente vai descendo, vamos procurar aqui no mediastino se tem linfonodomegalia. Observe que isso daqui é um linfonodo na região paratraqueal superior direito, mas ele não está maior. A gente vai medir no menor eixo axial e tem que medir acima de 1 centímetro. Aqui nessas porções mais inferiores, você não vê também linfonodomegalia, tem um linfonodo aqui um pouco mais proeminente, mas não dá mais de 1 centímetro, aqui na região infracarinal e no hilo pulmonar a gente também não vê uma linfonodomegalia nesse caso. A gente está vendo o coração com dimensão normal, né, o tronco da pulmonar também, e aí a gente olharia, claro, as estruturas ósseas e tudo mais. A gente vai descendo nessa janela para ver se tem derrame pleural. Então, como está deitado, ele vai ficar mais posterior, se não for um derrame loculado, óbvio. Ele vai ficar basal e posterior. Aqui a gente não vê nada disso. Região do abdômen, depois a gente comenta alguma coisa. Vamos ver agora o parênquima pulmonar. Agora a gente está no parênquima pulmonar, estamos na região de cima e vamos descendo. É importante a gente ver se o tubo traqueal está normal posicionado, então você desce, vê que ele está terminando aqui na traqueia ainda, né? Vai andando mais um pouquinho. Aqui tem essa pequena quantidade de secreção na região da carina, indo aqui um pouco para o brônquio-fonte direito. E aí você vai ver o parênquima pulmonar propriamente dito e veja como ele está difusamente acometido, né? Era para a gente ver ele predominantemente hipoatenuante, preto, né? Mas a gente observa, ó, passando rápido, a gente observa que em todo o parênquima pulmonar você tem micronódulos pulmonares, você tem essas opacidades algonodulares, acometem bilateralmente e é relativamente simétrica. Pega tanto o campo pulmonar superior, aqui a gente está vendo bastante, pega aqui o campo médio e vai até a região dos campos pulmonares inferiores. Qual que é a distribuição desses nódulos, desses micronódulos? Eles estão distribuídos de forma randômica, de forma aleatória. Ele predomina nessa porção mais central aqui do parênquima pulmonar. Então isso daqui é um padrão de disseminação hematogênica desse processo inflamatório infeccioso. Mas observe que mesmo assim você tem algumas opacidades nodulares na periferia, no espaço subpleural, bilateralmente. E outra região que é muito bom para a gente ver é aqui na região das fissuras. Observe que a gente vai passar andando no mouse e vai aparecer alguns nodulinhos aqui nessas fissuras. Essa fissura não está lisa, não está bem regularzinha. Você vê esses nódulos aparecendo e sumindo. Tanto aqui à direita, mas a gente vê também na fissura aqui à esquerda. Isso daqui mostra que tem um acometimento linfático também, uma disseminação linfática. Então, apesar da tuberculose miliar, né, a disseminação miliar ser hematogênica, ela tem também um componente linfático. Então, é uma disseminação linfohemática, né? E se você está diante desse acometimento, quer dizer que o negócio está pelo sangue circulando em tudo. Então é importante você olhar, como a gente já viu no mediastino, se tem linfonodomegalia, se tem alguma outra alteração,
mas você vai olhar também, voltar a procurar ativamente, por exemplo, no fígado, no baço. Se tiver algumas lesões nodulares aqui dentro desse contexto, você vai pensar num acometimento pela doença de base. Bom, e como que a gente coloca no laudo, né? É claro que não é exclusivamente esse padrão só da tuberculose, você pode ter até mesmo uma disseminação metastática com esse padrão miliar. Mas o mais comum na nossa realidade é você ter por tuberculose, até que se prove o contrário, você tem que afastar esse diagnóstico. Então a gente coloca que tem múltiplas opacidades nodulares, bilaterais e difusas, né, com distribuição randômica, e tal achado pode estar relacionado a um processo, a uma disseminação, um padrão miliar, né, de disseminação, e que dentre os diferenciais a possibilidade de um processo inflamatório crônico granulomatoso, incluindo a etiologia micobacteriana, deve ser considerada. Além disso, o que a gente tem? Aqui no lobo inferior, você começa a ter uma confluência para algumas opacidades, para algumas consolidações, predominando aqui no segmento basal posterior. Então esse é o padrão de disseminação que a gente está vendo aqui. Isso daqui a gente caracteriza uma tuberculose miliar. No coronal a gente consegue ver melhor essa distribuição difusa, né? Veja como pega todos os campos pulmonares, né? A gente consegue ver aqui o tubo normo posicionado também, e que essas opacidades aqui no lobo inferior estão confluindo para uma consolidação à esquerda associada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E se você não é inscrito no canal, lembre-se aí de se inscrever, ativar as notificações, que toda semana a gente está compartilhando algum conteúdo novo e divulgando a radiologia diagnóstica. Lembra também de compartilhar o nosso material para difundir cada vez mais esse conteúdo da radiologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.